Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela presença de todos. É uma grande satisfação e, em nome do Instituto Autoimune, nós vamos dar início a essa reunião de casos clínicos e hoje teremos dois ilustres palestrantes, colegas e muito queridos daqui de Natal. Quem vai apresentar o caso da reumatologia é o médico reumatologista, preceptor da residência médica em reumatologia do Hospital Universitário Onofre Lopes, mestre em ensino na saúde e atual presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Norte, Dr. José Hilton Nogueira Júnior. E a nossa querida amiga também, Verônica Vale, médica gastroenterologista e endoscopista aqui em Natal, médica do Gastrocentro, médica titular da SOBED, membro efetivo do GDIB e da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Verônica Vale vai apresentar o caso de doença de Crohn na sessão, naturalmente, da gastroenterologia. Então, eu gostaria de convidar inicialmente José Hilton para falar sobre o caso da reumatologia. Eu gostaria só inicialmente, perdão, Hilton, dos colegas desligarem os microfones. O áudio, né? Sim. Isso. Pois não, Hilton. Ok. Então, boa noite a todos, né? Em primeiro lugar, agradeço o convite por participar dessa reunião, né? Eu acho interessantíssima, né? Porque a gente junta especialidades e acaba agregando muito conteúdo, né? Bom, o caso que eu vou apresentar é um caso da reumatologia, mas não exclusivo da reumatologia, né? Porque eu preferi aproveitar a presença, a expertise de vários colegas de outras especialidades para a gente discutir esse caso, porque ele é bem multidisciplinar mesmo, né? Então, vamos lá. Bom, esse caso é um caso do Hospital Universitário, Onofre Lopes. Foi uma mulher de 21 anos, ela é atendente de telemarketing, e a história dela começou em agosto de 2019. Né? Então, ela iniciou, nesse período, um quadro de dor e edema nos pés, nos tornozelos, associado a lesões avermelhadas nas pernas, que se resolveram em 2 semanas. Porém, em 4 meses depois, logo em dezembro, ela voltou a ter esse mesmo quadro de dor e edema nos pés, nos tornozelos, porém acompanhado de muita diarreia. Né? Então, ela referia 10 evacuações líquidas com sangue, muco, tenesmo e urgência. Ela perdeu 6 quilos em um mês e tinha uma dor abdominal difusa, mais intensa no flanco direito e uma distensão abdominal. Essa paciente com esse quadro, ela foi internada na sua cidade, né, Saramirim, aqui no interior do Rio Grande do Norte, e na internação foi conseguido uma consulta ambulatorial no Hospital Universitário, e foi em janeiro de 2020. Na ocasião, com essa história clínica, ela tinha, no exame físico, um estado geral regular, ela estava descorada, 2 cruzes, tinha sinais de emagrecimento. No exame abdominal, ela tinha um abdômen plano, algo tenso, doloroso, a palpação superficial e profunda, no mesogástrio, fossa ilíaca esquerda, e mais intensa na fossa ilíaca esquerda, com plastrão, nessa localização, e Bloomberg negativo. No exame dos membros inferiores, foi pela avaliação da gastro, né, na consulta da gastro, foi visto sinais de artrite nos tornozelos e lesões avermelhadas nas pernas que sugeriam eritema nodoso. Então, essa era a história dessa paciente, que tinha nos antecedentes pessoais, ela tinha apenas uma história de asma leve, desde a infância, usava apenas aerolina nas crises, e tinha, na história familiar, 2 casos de hemofilia, 2 irmãos hemofílicos. No exame laboratorial dessa paciente, chamava a atenção um quadro de anemia, ela tinha hemoglobina de 10,5, 10,5, e tinha uma leucocitose de 18 mil leucócitos, uma plaquetose de 642 mil plaquetas. Também chamava atenção a hipoalbuminemia, uma albumina de 2,8, e tinha marcadores inflamatórios bem elevados, um VHS de 56, uma proteína C reativa positiva, e nada mais que chamava atenção. Bom, na ocasião dessa primeira consulta ambulatorial na gastro, a hipótese diagnóstica levantada foi de uma doença inflamatória intestinal com manifestações extraintestinais. Ela tinha artrite, eritema nodoso, uma anemia, hipoalbuminemia e, em primeiro lugar, foi pensado na hipótese de doença de Crohn. Essa foi a primeira hipótese.
Na ocasião, foram solicitados vários exames, colonoscopia, endoscopia digestiva alta, sorologias, virais, PPD, raio-x de tórax, orientação vacinal. Foi orientada ao hospital de origem pela alta da paciente para ela seguir ambulatorial no hospital universitário e foi prescrito a prednisona de 30 mg dia associada à mesalazina na dose de 800 mg 3 vezes ao dia. Bom, essa paciente voltou 2 meses depois, em março, usando esse mesmo esquema de tratamento de prednisona e mesalazina, com melhora da diarreia, mas ainda com dor abdominal, já sem tanta queixa cutâneo-articular. Nos exames laboratoriais, ela mantinha um pouco de anemia, com melhora da plaquetose, da leucocitose, PCR ainda alto, né? Mas PCR de 8, e a albumina tinha melhorado. As sorologias de hepatites virais eram negativas. Na colonoscopia que ela fez, foram visualizadas úlceras e microerosões, né, em colos transverso e descendente, e retrações cicatriciais em sigmoide e reto. Foram feitas biópsias. Essas biópsias, na realidade, a gente não teve acesso, a paciente não resgatou esse resultado e a gente acabou sem o resultado dessa biópsia. Foi feita uma endoscopia digestiva alta, que foi normal. Bom, quando foi? Bom, em junho, né, de 2020, ela estava usando prednisona 40 mg dia, né, e ela teve uma crise intensa da diarreia, né, com mais de 15 evacuações por dia, e aí se deu a primeira internação no hospital universitário. Né? Por essa crise, por esse quadro clínico, foi optado pelo início da azatioprina, 50 mg dia, e foi prescrito o infliximab e prednisona de 30 mg dia. O infliximab, ela chegou a fazer 3 infusões. Em julho, no mês seguinte, ela voltou no ambulatório com melhora da diarreia, das dores abdominais, mas com muita queixa articular. Essa paciente sempre se queixava de artralgias em membros inferiores. Foi mantida a terapia. No mês seguinte, essa paciente voltou a se internar no hospital com nova recaída da doença, com muita diarreia, né? Isso após o infliximab, as 3 infusões do infliximab. Ela teve novo período de muita diarreia, de artralgias, lesões aftosas orais, dor abdominal. E aí, na ocasião, foi optado por mudar o imunobiológico do infliximab para o adalimumab. Então, ela fez 2 doses de indução do adalimumab, mantida a azatioprina e a prednisona de 20 mg. Na ocasião, ela tinha uma tomografia de abdômen. Nessa tomografia foi visto apenas espessamento parietal de alças colônicas, mas não tinha estenose, não tinha abscesso, nem tinha fístula, né? Porque foi pensado em doença de Crohn na ocasião, né? Depois do adalimumab, essa paciente teve uma melhora importante da diarreia e das dores articulares, né? Vamos seguindo aqui em frente. No mês seguinte, essa paciente voltou a ter uma leve piora da diarreia, mas foi mantido o adalimumab, né, 14 dias, a azatioprina já ficou em 100 mg. Em outubro, né, na sequência, ela voltou a ter uma leve piora da diarreia, né, foi visto artrite de joelho direito, e aí foi optado pelo adalimumab semanal, né, que nós da reumato não costumamos usar, mas possivelmente uma conduta da gastro, né. Então, em novembro de 2020, essa paciente deu uma atrasada na dose do adalimumab, voltou a ter diarreia, dor abdominal, aftas orais, uma nova recaída e foi para a sua 3ª internação hospitalar. Na internação, foi mantido o adalimumab, a mesalazina, a azatioprina e foi feito hidrocortisona 100 mg de 8 em 8 horas. Nesse mesmo mês, ela fez uma colonoscopia e na colonoscopia foi tido como uma retocolite ulcerativa em remissão endoscópica. Já este ano, no começo do ano, em janeiro, ela compareceu usando o adalimumab, 40 mg, o corticoide a prednisona 60 mg, porque ela mesma aumentou a dosagem por recaída da diarreia. Esse paciente sempre tinha umas recaídas da diarreia, usando mesalazina, azatioprina. E, na ocasião, na verdade, foi apenas orientado o desmame do corticoide, solicitado alguns exames de imagem das articulações, né, ressonância e ultrassom de joelho direito, ressonância de sacro ilíaco e quadril, porque ela continuava com muita queixa articular.
Foi pedido uma calprotectina fecal para avaliação de atividade de doença, né, por conta da colonoscopia que ela tinha feito recente, que estava em remissão, e foi mantido o uso semanal do adalimumab. Bom, 2 meses depois, essa paciente retornou com nova recaída da diarreia. Novamente, cerca de 15 episódios por dia, muita queixa osteoarticular, dor lombar, tralgia de joelho, cotovelo e sacrilíaca, mas ela tinha passado por um período, novamente, de suspensão do adalimumab por falta da medicação no SUS, né? Ela foi reinternada, né? Nessa internação foi conseguido reiniciar o adalimumab através de uma doação, ela teve alguma melhora dos sintomas, né? Novamente foi solicitada a calprotectina, que ela não tinha conseguido fazer. Já em junho, o que é que aconteceu? Essa paciente voltou ao ambulatório usando o adalimumab, né? Já tinha conseguido regularizar o uso do adalimumab semanal, usando prednisona de 15 mg dia, mesalazina e azathioprina. E aí ela já tinha melhorado da diarreia, das dores abdominais, mas surgiu a novidade dessas lesões cutâneas, né? Lesões tipo púrpuras, né? Intensas nos membros inferiores e membros superiores. Além das lesões cutâneas, ela tinha muita queixa articular, que ela já tinha e agravou. Ela chegou de cadeira de rodas ao ambulatório, com quadro articular e com essas lesões tipo púrpura, né? Foi visto edema na articulação do joelho direito, tornozelo direito e interfalangianas dos dedos da mão direita. E essa paciente foi novamente internada, né? Na internação, na gastroenterologia, foi optado pela suspensão do anti-TNF, a partir do surgimento desse quadro de lesão cutânea. Então, foi suspenso o anti-TNF, ajustada a prednisona para 1 mg por quilo, mantido a azathioprina, e foi solicitado o parecer da dermatologia. O parecer da dermatologia foi de uma vasculite cutânea, e entre as hipóteses de vasculite cutânea, vasculite por IgA ou uma vasculite urticarial, né, ou uma vasculite urticariforme. Foi solicitada uma biópsia cutânea. Nessa biópsia de pele, mostrou uma discreta leucocitoclasia, deposição de fibrinoide perivascular, denotando sinais de uma vasculite de pequenos vasos, na verdade. O padrão morfológico, existia uma nota na biópsia que sugeria vasculite urticarial, mas que persistindo a suspeita de vasculite por IgA, foi sugerida imunofluorescência, mas a gente não conseguiu fazer. Essa foi a biópsia cutânea. Bom, foi solicitado o parecer da reumatologia, e é onde entra a reumatologia, no caso dessa paciente. Nós avaliamos essa paciente internada. No exame osteoarticular dela, ela tinha muita dor e pouco edema, né? Então, o joelho direito, ela tinha muita dificuldade na flexão do joelho, né? Mas não tinha sinais flogísticos na articulação, isso chamava muita atenção, né? Era bem desproporcional. Os tornozelos, ela também não tinha sinais de artrite, mas tinha dor articular, a palpação, a mobilização, nas mãos e punhos do mesmo jeito. E chamava atenção também uma redução da força no membro superior direito, tanto proximal como distal, ela tinha uma aparente perda de força, só em membro superior direito. Nos membros inferiores, a força era grau 5, tinha os reflexos normais, ela tinha uma ressonância de joelho direito, que vê um pequeno derrame articular, né? Corroborando o exame físico, que não tinha tantos sinais de artrite, de sinovite. E, na ocasião, a hipótese diagnóstica para essa paciente foi de uma espondiloartrite periférica, né? Por uma enteroartrite, né? Associada a uma vasculite de pequenos vasos e uma possível mononeuropatia, né? Na ocasião, foi sugerido o parecer da neurologia, eletroneuromiografia, para investigar uma mononeurite múltipla. Sugerimos a troca da mesalazina pela sulfasalazina, 3 gramas dia, devido às queixas de dores articulares, a manutenção da azathioprina e do corticoide, e solicitamos outros exames, como o sumário de urina, o complemento C3, C4 e o ANCA, para afastar a possibilidade de outras vasculites sistêmicas. Adiantando, esse exame de urina foi normal, acabei não colocando aqui, mas era um sumário normal. O C3 e o C4 ela não conseguiu fazer, que o hospital não estava fazendo. O parecer da neurologia, na verdade, eles concluíram como uma possibilidade de uma dor complexa regional, uma distrofia simpático-reflexa, que a paciente poderia estar desenvolvendo, ou uma neuropatia multifocal pós-anti-TNF.
Essa foi a hipótese da neurologia. A eletroneuromiografia não mostrou muita coisa referente a uma mononeurite múltipla, como foi pensado, né? Ela tinha apenas uma diminuição da amplitude do nervo mediano direito, sugerindo neuropatia axonal, leve a moderada, e a condição sensitiva e motora dos demais nervos, todos normais. Após a internação, essa paciente veio à consulta ambulatorial na Reumato, né? Ela voltou usando prednisona 40 miligramas, né? Uma paciente que sempre estava usando corticoide em dose alta. Ela mesma aumentava essa dose, associada à azatioprina. Ela vinha já com alguma melhora da diarreia, mas sem artrites, melhor do quadro articular, mas mantendo muita lesão cutânea, né? Até piorada as lesões cutâneas da paciente. Bom, na ocasião, foi entrar em acordo com a gastro, né? Feito contato com a gastro, a gente optou por um apulso de metil prednisolona, né? Mais pela questão, não tanto pela gravidade do quadro, mas essa paciente vinha usando muito corticoide oral para tentar dar uma amenizada no quadro e ela seguir com a dose menor de corticoide e também pensando naquela possibilidade daquela fraqueza muscular e membro superior por alguma neuropatia associada a uma vasculite sistêmica. Foi feito a metilprednisolona, ajustada a azatioprina para 150 miligramas dia, e também foi solicitada a dosagem de G6PD, pensando na possibilidade do uso da dapsona, né, para poupá-la do uso do corticoide para o controle da vasculite. No mês seguinte, ela voltou, tomando 30 de prednisona e 150 de asa, com melhora das queixas gastrointestinais, e também teve uma melhora do quadro cutâneo articular. Ela tinha uma colonoscopia recente que mostrava áreas de enantema em ilho e seco, sinais de retocolite ulcerativa em remissão endoscópica. Foram feitas biópsias, mas novamente a gente não teve acesso ao resultado dessa biópsia ainda. Na ocasião, ela tinha um VHS de 32, PCR de 15, né, um pouquinho aumentados, e ela tinha um sumário de urina que mostrava uma cruz de proteína e uma leve hematúria, 10 hemácias por campo. A relação proteína-creatinina era normal. Nessa ocasião, foi optado pelo desmame do corticoide, tentar o desmame do corticoide, e associamos, foi prescrito colchicina, para tentar a melhora das lesões residuais da pele, né? E solicitado o G6PD, que ela não tinha trazido, para tentar o início da dapsona, se possível, se necessário. Solicitamos também o dismorfismo eritrocitário, essa paciente não fez. Na verdade, essa aqui foi a última consulta dela com a gente, ela não retornou na consulta seguinte. E a última consulta dela foi na dermato, né, que eu cheguei a ver no prontuário, e ela voltou com piora das lesões cutâneas, né? Então, ela teve uma nova recaída do quadro cutâneo, e a dermato optou por manter ainda a colchicina, né? Ela não tinha trazido a dosagem de G6PD, mas ficou como uma possibilidade para o uso da dapsona. Bom, esse é o caso clínico. Eu vou agora abrir para... Nós temos aqui um tempinho para a discussão, né? Tem aqui 16 minutos, né, doutor Marco, para apresentar do caso. Eu vou abrir um pouco para a discussão, sugerir algumas questões para a gente discutir, né? Mas ficamos à vontade para qualquer outro tópico da discussão. Mas eu coloquei aqui como temas para a discussão o comentário sobre o diagnóstico, né? Doença de Crohn, retocolite, e esse quadro de vasculite da paciente, né? Vasculite em doença inflamatória intestinal, né? Será que realmente existe essa prevalência, né, desse tipo de lesão? Vasculite após uso de anti-TNF, e nesse caso a gente reinicia o anti-TNF ou a gente vai para outra opção de tratamento? Então agora vamos escutá-los. Hilton, muito obrigado pela apresentação. O caso é extremamente rico em detalhes. Se eu soubesse que você ia apresentar um caso tão rico em detalhes, eu tinha reservado um tempo maior para você. Pois é. Realmente tem muita coisa para ser discutida, mas eu vou dar a oportunidade primeiro aos colegas que estão nos ouvindo. Podem usar o microfone ou fazer a pergunta pelo chat, ou comentário também. Algum dos colegas gostaria de iniciar? Boa noite. Quem está falando é Boa Lívia. noite. Tudo bem? Hilton, obrigada por ter trazido esse caso. Parabéns, viu? Foi excelente a apresentação. Obrigado, só para Lívia. compartilhar um pouquinho, né? Hilton tem
discutido esse caso comigo várias vezes já. É uma Uhum. paciente que entrou pelo ambulatório da gastro, né, no UOL, eu atendi algumas vezes, e realmente teve uns contratempos nesse meio tempo, porque faltou a adalimumab, né, na Unicat, ela teve recaídas, e tem um fato que eu não sei se o Hilton está sabendo, que na época que faltou a adalimumab, ela se mudou para São Paulo, porque o pai dela mora lá, os pais dela são separados, e o pai dela disse: não, venha morar aqui, que aqui em São Paulo eu consigo esse remédio para você. E foi bem no meio do ano, na época que São Paulo teve uma frente fria, estava bem frio lá, e foi quando ela me mandou as fotos dessas pernas, assim, com essa vasculite importante, né, intensa. E ela tinha acabado de fazer uma dose lá do adalimumab e tinha pegado uma frente fria lá, né? Estava bem frio. Aí Uhum. eu imaginei que fosse a precipitação da vasculite pelo próprio frio também, né? E aí fui atrás de entender o que é que estava acontecendo. E foi quando a gente suspeitou que pudesse estar relacionado ao próprio uso do anti-TNF, que ela, quando a gente encurtou o intervalo para semanal, ela tinha passado um tempo sem usar, voltou a usar e usou numa dose mais alta, e foi quando abriu esse quadro cutâneo bem importante, né? E o interessante é que ela melhorou do quadro intestinal, mas a artrite não melhorava e o quadro vascular não melhorava, né? Então foi Isso. realmente um caso difícil. Até hoje ela ainda está, a gente não tem ainda conseguido, né, fazer um tratamento realmente efetivo. Ela teve uma discreta melhora com a colchicina, mas ainda não limpou essa pele dela de jeito É nenhum. verdade. Mas do Ela quadro de persiste. dor abdominal e diarreia melhorou. A parte intestinal, ela está sem anti-TNF e está melhor do que quando estava com anti-TNF, na verdade. E o problema é que ela usa muito corticoide dose alta, né, Lívia, ainda, né? É, Isso Era isso que que a eu ia gente tem falar, que... ela está com corticoide ainda, né? Está com Ela não isso, consegue azathioprina. baixar. Eu tentei baixar o corticoide dela e ela deu uma recaída no quadro cutâneo, assim, né? Até que não piorou muito do quadro intestinal, mas o quadro cutâneo se exacerbou de forma, né? Vocês exato. têm visto esses casos em doentes com doença de Crohn, retocolite, já pegaram algum caso, ou após o uso do anti-TNF? Eu já tive um Ela é meu caso, primeiro caso. Primeiro eu caso, já né? tive um caso de vasculite, inclusive por adalimumab. Uhum. Eu não sei exatamente dado de literatura, mas o adalimumab, ele parece que está mais relacionado com essas reações em pele do que propriamente até com infliximab ou com certolizumab de outros dos anti-TNF. Eu tive um caso que não foi tão exuberante como esse, mas as lesões eram praticamente idênticas, membros inferiores principalmente, e que eu pensei, inclusive, até em mudar o diagnóstico da paciente, pensando que o diagnóstico primário seria uma vasculite e não uma doença de Crohn. Mas aí a dermatologia biopsiou, era uma vasculite leucocitoclástica. Eu pensei na possibilidade de síndrome de Sweet também, porque vem com essa descrição também do ponto de vista Uhum. microscópico. Mas aí terminou realmente como sendo um diagnóstico primário de Crohn, como era antes, que eu havia proposto, né, que ela já estava fazendo tratamento com anti-TNF, e ela fez a vasculite pelo anti-TNF, e ela melhorou com a suspensão do adalimumab, e não teve mais. Eu não conheço casos de recidiva dessa forma, porque ela já estava sem o adalimumab, em uso de corticoide, e ela continuou fazendo essas lesões. Então, um quadro assim realmente eu nunca vi. E até é estranho porque ela... Você chegou a reiniciar o Não, anti-TNF? Não. Aí não. você já usou outra droga. Exatamente. Inclusive, num quadro, Outra droga. num caso assim como o dela, que ela fez também uma neuropatia, e a neuropatia é axonal, e no caso da neuropatia por anti-TNF, a gente sabe que é desmielinizante, eu não Uhum. voltaria a usar nenhum anti-TNF para essa paciente. Nenhum anti-TNF. Qual que você Não. prefere, Seronce? Qual que você entraria com Estelar? Então, na doença de Crohn, seja retocolite ulcerativa ou na doença inflamatória intestinal, perdão, seja retocolite ulcerativa ou doença de Crohn, na falha o anti-TNF, o melhor é o ustekinumab. No caso da retocolite, o ustekinumab é o tofacitinib, e no caso da doença de Crohn, é melhor o ustekinumab do que o vedolizumab. Então, Mas, por causa dessas lesões, você não teria preferência, não? não, não, porque eu sairia do grupo dos anti-TNF. Então, eu me sentiria mais confortável num caso assim. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado. Num caso assim, eu me sentiria
me sentiria mais à vontade em prescrever o ustekinumab. Só Hilton, voltando um boa pouquinho. noite. Eu também tive essa mesma dúvida, doutor Marco, de que se não é uma vasculite primária desde sempre e não uma doença inflamatória, eu ainda não consegui também, porque ela não melhorou com a suspensão do anti-TNF. Exato. Então, e ela não conseguiu resgatar essas biópsias ainda, né? Então, ainda tem essa possibilidade de ser desde sempre uma vasculite que talvez tenha aberto o quadro com a manifestação intestinal, né, de sangramento por enterorragia, depois abriu o quadro articular e, por último, precipitado certamente pelo anti-TNF, que ela apresentou quadro cutâneo. Ainda tenho essa dúvida. Isso É, O Zeron, você não teria trocado esse medicamento antes, não? Porque ela passou do infliximab para o ADA, né? E mesmo assim não respondeu. Você já não teria pensado em trocar esse mecanismo de ação, não? Lívia? Acho que ela não está ouvindo. Eu teria pensado, Adélia, assim, de uma forma um pouco mais rápida. O problema é porque essa paciente ela pega a medicação no serviço público, né, que eu entendi, e aí teria problema de acesso à medicação, né? Teria que ser através de alguma outra forma. Hilton, o microfone está desligado. O ustekinumab, ele é liberado para retocolite Não. ulcerativa? Não, né? Não, ele é aprovado pela Anvisa para as duas indicações, mas ele não tem liberação Não pelo é liberado. SUS. Tá. É um dilema quando a gente quer sair dos anti-TNF e o paciente é do SUS. Tem um colega reumato aqui, Adolfo, viu, Marco, querendo dar uma palavrinha. Sim, Adolfo, pode falar, Adolfo. O microfone está desligado. Não, então, boa noite, né? Parabéns aí pelo caso, é bem interessante. Eu tenho um caso atual, na atualidade, ela não voltou para o consultório, mas é uma artrite reumatoide, que ela chegou a fazer adalimumab, depois, não sei o motivo, não lembro bem o motivo, mas ela migrou para golimumab, né, na troca lá do anti-TNF, e ela chegou exatamente para mim com esse mesmo quadro clínico dessa paciente, que são lesões, né, vasculíticas bem purpúricas. Diferente dessa paciente, ela exulcerou as lesões, ficaram bem mais, né? Acho que cortou o áudio aí. Adolfo, a gente não está ouvindo bem. Apresentação clínica, mas teve esse mesmo comportamento. Não está ouvindo bem? Pronto, é porque estava baixo o microfone, eu falo baixo. Voltou. Ficou melhor, né? Não, Sim. então, ela é uma artrite reumatoide, que aí ela fazia uso de golimumab, né? E aí evoluiu com essas mesmas lesões. A única diferença é que é uma vasculite também, assim, clinicamente, na inspeção, mas ela faz exulceração, né? Ela depois evoluiu com lesão mesmo aberta da derme, né? Que aí parece mais, nesse caso aí, parece mais uma púrpura palpável, né? Pelo que eu vi, não vi a abertura da pele. Uhum. Então, seria essa diferença clínica, né? E alguém comentou, eu pensei muito que esse caso ele é uma vasculite sistêmica e não uma doença inflamatória intestinal. Se vocês observarem, ela só teve resposta quando foi feita alta dose de corticoide. Então, ela zerou a pele, né? Quando se aumentou a dose da asa para 150. Uhum. Ok. Kátia, quer falar? Consideraria outra coisa interessante aí no caso dela, que não está aparecendo muito, mas, por exemplo, ela não tem fã, né? E aí a gente sabe que os anti-TNF você pode fazer um lupus-like por uso de anti-TNF. Então, eu acho que valeria a pena considerar nesse caso ela ter feito um lupus-like por causa do anti-TNF, apesar que a biópsia não sugeriu tanto, né? Que no lupus seria mais uma lesão por vasculite leucocitoclástica. Então, é bem interessante o caso dela. Eu ainda não recebi essa minha paciente de volta, porque eu terminei encaminhando para o internamento e ela não voltou com biópsia.
mas é um caso relativamente parecido com o meu em relação às lesões e o uso do TNF. Mas eu não descartaria que ela tenha uma vasculite sistêmica. Ok, Adolfo, muito obrigado. Kátia, o microfone está desligado. O caso é bastante rico mesmo, é um caso difícil, né, de avaliar. Parabéns aí pela apresentação. O que eu estava vendo, assim, eu estava pensando aqui, não tem muita informação, não tem informações, assim, suficiente ainda para a gente dizer que é uma doença inflamatória intestinal. Não é assim, o quadro, a gente não tem as biópsias, eu não sei, eu queria perguntar se tem alguma avaliação de Delgado, se foi feito alguma avaliação Delgado, não tinha, assim, pelo menos relato na coluna de que o ilho, a descrição do ilho terminal, a gente não tem as biópsias, e a impressão que eu tenho é que a paciente tinha muita clínica, muita inflamação, mas, assim, pouca lesão nos achados de colonoscopia, né? Então, assim, tem aquela questão da se é retocolite, se é doença de Crohn, eu acho, assim, que a questão é doença inflamatória mesmo, né, ou se já não é uma outra doença, como a própria vasculite, ou outra doença autoimune que esteja causando essa doença intestinal. Eu acho que seria interessante, eu não sei se ela tem uma avaliação de Delgado, seria importante fazer nessa paciente uma avaliação de Delgado e tentar resgatar o quanto antes, essas biópsias, né, para avaliar. Concordo, Kátia. Eu tinha notado também aqui a interrogação sobre a enterografia, talvez pela dificuldade no hospital público e tudo, não sei, mas claro que seria também muito importante. Eu acho que não foi feito. Marcos, se ninguém quiser mais comentar, se você me permitir, eu tenho 3 slidezinhos, eu fiz assim uma breve revisãozinha da literatura, na verdade não é nada extenso, eu acho que eu gasto 2 minutos. 3 Pois não, slides. vamos Só fazer para isso para encerrar, mostrar, é rapidinho. para não tomar o tempo de Verônica, mas vamos lá. Exatamente. Vamos lá. Bom, deixa eu tirar a tela. Eu vi na literatura uma revisão de pacientes com vasculites e doença inflamatória intestinal, certo? Tem uma revisão sistemática. Nessa revisão, que a maioria dos artigos são relacionados a relato de caso, né? Então, foram encontrados, foi em 2015, 306 pacientes com doença inflamatória intestinal e vasculite. Só para destacar que a vasculite mais prevalente na doença inflamatória intestinal são as vasculites de grandes vasos, principalmente a arterite de Takayasu, né? Então, é o que a gente vê mais. A minoria é vasculite de pequenos vasos. Então, nesse caso aqui, desses 306, 144 era de grandes vasos, 66 era vasculite, o restante vasculite de pequenos vasos, 66 vasculite cutânea apenas. 19 era vasculite associada ao ANCA, como granulomatose com poliangeite, principalmente. Desses 66 pacientes com vasculite cutânea, 45 era vasculite cutânea isolada, né, e outros tinham vasculite por IgA, vasculite com granulomatose, vasculite urticarial, né, minoria. Bom, e aqui, desses 66 com vasculite cutânea, foram associados ao anti-TNF apenas 8, né, conseguiram associar ao uso do anti-TNF. Né? Desses 8, 3 eram vasculites por IgA. Né? E um deles foi resolvido apenas com metilprednisolona, difenidramina e ranitidina, e 7 se resolveu com a suspensão do anti-TNF. Desses 8, 2 que reiniciaram o mesmo anti-TNF, houve recaída das lesões. Então, é só para destacar mesmo que não é frequente em vasculite pequenos vasos em doença inflamatória intestinal, né? É mais vasculite de grandes vasos, né? Existe uma associação com a TNF, ainda é pouca, mas vem aumentando mais essa frequência, acho que pelo uso, né, da medicação. Acho que era só isso, viu, Marco? Não quero me estender mais para não atrapalhar a próxima apresentação. Tranquilo, Wilton. Parabéns pela apresentação. Mereceria realmente Obrigado. muito mais tempo. Muito obrigado. E Valeu. agora eu convido a colega Verônica para fazer sua apresentação de um caso de doença de Crohn. Eu gostaria de agradecer ao Instituto Autoimune a oportunidade de
da apresentação desse caso clínico, né? É um caso de doença inflamatória intestinal, doença de Crohn. Antes, eu queria fazer só apenas um pequeno resumo aqui sobre... Só um minuto. Não creio que seja uma risada. Vocês estão vendo as imagens? Se puder só ampliar, para colocar no modo apresentação. Só um minuto. Ok, né? Então, na verdade, não existe um exame específico para a gente diagnosticar a doença de Crohn ou doença inflamatória, ou a retocolite ulcerativa, né? Normalmente, precisamos fazer uma história clínica bem feita do paciente, com essa história clínica com todos os sintomas mais importantes, né? Levando em consideração a idade do paciente, na principal sintoma, diarreia, dor abdominal, a urgência ao evacuar. E na doença de Crohn, os sintomas dependem dos segmentos acometidos, do fenótipo, se é uma doença inflamatória, se é uma estenosante ou uma doença penetrante. Normalmente, o paciente pode ter perda de peso, febre, anemia, déficit de crescimento, dependendo da localização, disfagia, odinofagia e dor epigástrica. Os exames laboratoriais são importantes, né, para investigação da doença inflamatória intestinal, principalmente a parte hematológica, né? Hemograma, VSH, plaquetas, PCR, a dosagem de proteínas totais, principalmente a albumina, e os exames coprológicos, né? Uma pesquisa de parasitas nas fezes e de outros patógenos. A calprotectina fecal também e a lactoferrina fecal, que são importantes para a investigação. Os exames endoscópicos também são super importantes. O exame padrão ouro é a ileocolonoscopia com as biópsias. Em caso de doença de Crohn em crianças e adolescentes, a endoscopia é importante para investigar a doença de Crohn de topografia gástrica ou de duodeno, né? A cápsula endoscópica para investigar a parte do intestino delgado e também importante, super importante, o exame anatomopatológico. Exames radiológicos na doença inflamatória intestinal. Podemos solicitar uma ecografia intestinal, enterorressonância, uma enterotomografia, ou também outros exames radiológicos que sejam importantes para uma investigação. Então, esse caso clínico é um paciente que tem 16 anos, foi encaminhado ao ambulatório da doença inflamatória intestinal em fevereiro de 2001, vinha com a história de diarreia crônica há 12 meses, com fezes líquidas, com sangue, muco, uma média de 8 a 10 evacuações dias, associada à dor abdominal, principalmente hipocilíaca direita, mesogástrico, e tinha tenesmo ao evacuar. O paciente, ele apresentava também uma fadiga bem importante,
tinha despertar noturno e uma importante perda de peso. Na época que ele veio, ele tinha perdido 16 quilos. O peso anterior dele era 66, ele perdeu 16 quilos. O exame físico era um paciente bastante comprometido, desidratado, desnutrido, tinha várias lesões na orofaringe, lesões aftoides, e com uma importante disfagia, não conseguia se alimentar. O abdômen era intensamente doloroso, a palpação hifocílica direita e hipogástrica, e o CDAI dele era de 308. Essa é uma imagem das lesões que ele apresentava na época que chegou para mim. Tinha lesões em toda a extensão orofaríngea, na língua, né? Lesões aftoides labiais. E nos exames laboratoriais chamava atenção a parte de desnutrição que ele estava, né? Tinha uma plaquetose de 450 mil, uma anemia importante, um HB de 10, hematócrito de 30, PCR de 149 e um VSH de 34. A vitamina D estava extremamente baixa, a albumina baixa e a calprotectina bastante elevada, né? 1.441 microgramas por grama. Ele trazia uma ileocolonoscopia realizada em agosto de 2020, onde mostrava importante nodularidade no ilho distal, com hiperplasia de folículos linfóide e uma pancolite ulcerativa em moderada atividade. Essas são as imagens dessa ileocolonoscopia que ele realizou na época, né, em 2020, em agosto. E o histopatológico mostrava uma colite crônica com acentuada atividade, né, tinha inflamatória em ilho terminal, no colo direito, no colo esquerdo, e também tinha lesões no reto, sem granulomas. Ele havia consultado com um coloproctologista anteriormente, que tinha diagnosticado uma fissura anal, que realizou um tratamento na época e tinha, por conta da diarreia, ele entrou com a mesalazina de 3,4 gramas dia e não havia usado corticoide. Em março de 2021, ele foi ao consultório novamente, com piora bastante do quadro clínico, né? Muito desnutrido, não conseguindo se alimentar, e eu indiquei uma internação para ele. Só que foi na época do auge da pandemia, né, de coronavírus, não havia vagas assim para internar, e a mãe dele optou por não internar, até com medo dele contrair o coronavírus na época, porque ele estava bastante desnutrido. Então, eu fiz um atendimento na sua residência, ela conseguiu uma pessoa de enfermagem para fazer uma hidratação para ele, melhorar o estado geral. Foi realizado medicações sintomáticas para a melhora dele e foi otimizada a dose da mesalazina, iniciado o corticoide, porque eu já havia solicitado todos os exames para o protocolo para iniciar uma terapia biológica para ele. E aí foi feito corticoide para remissão clínica em 2 semanas, com desmame gradual, e a mãe providenciou todos os exames dele, as sorologias, né, raio-x de tórax, PPD, para a gente iniciar a terapia com imunobiológicos. Em abril, ele iniciou com doses, foi feito o vedolizumab, em doses de indução na semana 6, na semana 0, semana 2, na semana 6, e foi feita uma dose na semana 10. E seguidas com doses de manutenção de 8 em 8 semanas do vedolizumab. Foi feita uma correção da anemia com ferro intravenoso, correção da hipovitaminose D e da desnutrição. Foi conseguido o Modulem para ele iniciar, para nutrir melhor.
e atualmente ele encontra-se na 26ª semana com o vedolizumab. Ele evoluiu bem com remissão clínica da dor, né, cicatrizou totalmente as úlceras aftoides da mucosa oral, melhorou bastante a fadiga e ganhou peso. Ele atualmente está pesando 57,3, né? Chegou a pesar 44 na época da atividade intensa da doença, e atualmente com bastante melhora da qualidade de vida, está trabalhando e estudando. Ele foi ao meu consultório recentemente, pediu para até fazer uma fotografia que eu vou mostrar aqui para vocês verem. Os exames laboratoriais atuais melhorou a anemia um pouco, né? Está com HB de 11, hematócrito de 34, o VSH baixou para 11 e a PCR 10. A calprotectina ainda está em 524. A colonoscopia atual foi feita agora em setembro. Ele ainda tem leite nodular com áreas de cicatrização e pseudopólipos em colo direito, colo esquerdo e no reto. Tem a colite ulcerativa ainda, em moderada atividade, e o histopatológico mostrou nessa ileocolonoscopia recente, que não foi realizada pelo mesmo colonoscopista anterior, ele colocou como diagnóstico, aliás, o patologista com pancolite ulcerada, com áreas de atividade inflamatória moderada e áreas de alterações regenerativas. Essa imagem atual, o preparo do colo não ficou muito bom, mas ainda tem bastante áreas inflamatórias, né, no colo. O William tem um pouco de áreas regenerativas, né, mas ainda com hiperplasia linfóide. E essa a foto dele atual, foi autorizada por ele para colocar. E eu queria discutir com vocês, porque, na verdade, ele melhorou clinicamente, né? Teve uma remissão clínica, porém, assim, a remissão endoscópica ainda também, eu achei que não, ainda deixou a desejar. Ok, Verônica. Muito obrigado pela apresentação, um caso também muito interessante. E aí eu faculto a palavra aos colegas. Quem gostaria de dar alguma opinião? Só uma Verônica, pergunta, Verônica. Sim. Oi, desculpa. Pois não, Quanto Kátia. tempo que ele está de medicação? Ele Eu me está perdi aí. do vedolizumab, ele Sim, está na 26ª semana. está fazendo de 8 em 8. Isso. De Avesa. De 8 em 8 semanas, a dose de manutenção. E ele só está com vedolizumab agora. Só, monoterapia. Você tem alguma proposta de conduta, Verônica, já que ele está, assim, endoscopicamente ainda com uma inflamação bem significativa? Pois é, Marcos, o que é que eu fiz, na verdade? Eu estou expectando, né, fazer a próxima dose do vedolizumab e reavaliar novamente, assim, com os marcadores inflamatórios, né, ver se melhor, você viu que a calprotectina baixou bem, né, ele melhorou muito clinicamente, no entanto, assim, esse colo dele, eu acho ainda meio que sofrido, certo? E aí, ele melhorou, cicatrizou a fissura anal, as lesões na mucosa oral, então, assim, foi fantástico, assim, melhorou demais, cicatrizou completamente. No entanto, assim, eu estou expectando para ver o que... Até queria discutir depois com você, para a gente ver o que é que eu poderia fazer, né, na verdade, sobre como seguir esse paciente, porque Então, ele eu teve uma acredito, resposta. assim, eu esperava que ele tivesse uma resposta endoscópica melhor, entendeu? Não, é claro que ele melhorou, está bem visível, né? Que ele teve uma melhora global e tudo. Normalmente, depois da 14ª, 16ª semana no Crohn,
O que tinha de haver de cicatrização, normalmente de resposta, de melhora para um paciente com Crohn, normalmente a gente já esperaria por volta dessa fase. E com a colonoscopia ainda mostrando essas lesões, eu tentaria a otimização, porque de qualquer forma ele tem uma resposta parcial com o vedolizumab. Então eu acho que eu tentaria a otimização para cada 4 semanas por mais uns 2 ou 3 ciclos, e aí refaria alguns exames, não sei se logo de imediato uma colonoscopia, mas pelo menos a parte bioquímica detalhada, com calprotectina, para ver se realmente isso teria tido um impacto importante. Não sei o que é que os colegas acham. Outra opção, que pode ser comentada também com o vedolizumab, mas não é tão bem aceita em literatura, é a associação com imunossupressor, porque a gente sabe que nos trabalhos de longo prazo com vedolizumab, a associação com imunossupressor realmente não faz, né, diferença praticamente nenhuma, estatística nenhuma. Então, existem opiniões assim isoladas que poderia ainda haver numa pequena quantidade de pessoas formação de anticorpo neutralizante com vedolizumab, apesar dele ser pouquíssimo imunogênico, mas eu confesso que eu não teria essa alternativa, eu não faria isso, eu não associaria com azathioprina. Não sei se os colegas concordam comigo. Eu otimizaria a princípio e aguardaria esses 2, 3 ciclos para ver o que é que aconteceria. Eu queria só comentar também no início, um quadro com Crohn ou com retocolite ulcerativa, quando é mais para grave do que moderado, que é esse quadro, né? No início ele tinha um quadro grave. Eu costumo também fazer uma ponte com corticoide. Quando os casos são mais moderados do que graves, com o vedolizumab, normalmente eu faço monoterapia e aguardo, já que o quadro clínico normalmente permitiria, eu aguardo o efeito do vedolizumab, que em relação aos outros medicamentos biológicos na doença inflamatória intestinal, tem um efeito um pouquinho mais lento, né? A gente pensava antes que era muito lento, mas não é tão lento como se pensava antigamente. Mas quando a gente compara, realmente, faz a comparação, ele é mais lento do que os demais. Então, eu concordo plenamente com aquela ponte que você fez no início com o corticoide, para que a partir daí o vedolizumab possa agir de uma forma melhor. E aí eu faculto novamente a palavra aos colegas. Alguém gostaria de complementar? Então, parabéns, Verônica, foi excelente o caso. A gente, quando vê um paciente respondendo clinicamente tão bem e se depara com a coluna não tão normal, né, não, com a resposta não tão boa, a gente acaba ficando na dúvida, né, uma dúvida muito grande, se otimiza, se troca o de droga, o que é que faria. Mas eu faria a conduta exatamente igual ao doutor Marco, faria a otimização, já que ele teve uma resposta inicial clínica muito boa, né? Apesar da resposta endoscópica ainda não ter aparecido. Será que pelo fato dele estar com hipoalbuminemia importante, ele não estava perdendo muita droga, né? Não estava, talvez não tivesse uma absorção boa do vedolizumab e demorou mais esse início aí de ação? Eu acho que eu insistiria ainda no vedo, otimizando, ele é convênio, né? Paciente de particular, então fazer um relatório para ver se o convênio autoriza essa otimização, né, do vedo para de 4 em 4 semanas. E aí eu acho que esperaria, no mínimo, aí uns 6 meses novamente para repetir a colonoscopia e repetir a calprotectina com 3 meses, pelo menos 3 doses, né, do vedolizumab. É isso. Lívia, eu concordo plenamente com a observação com a hipoalbuminemia, porque aí a gente tem um problema de farmacocinética, né? A eliminação da medicação é muito mais rápida em todos os biológicos. Isso. É um problema que o pessoal da reumato talvez não se depare tanto, porque não se depara tanto com hipoalbuminemia, mas as nossas doenças, elas cursam, assim, de forma bastante frequente com hipoalbuminemia. E já que o pessoal da reumato está nos ouvindo também, o vedolizumab, né, só relembrando, ele tem um efeito seletivo. Portanto, quando o paciente tem manifestações extraintestinais articulares que não acompanham a atividade da doença, normalmente a gente modificaria a terapia, que não é o caso desse paciente, mas só relembrando o efeito seletivo para o trato digestivo do vedolizumab. Quando a manifestação extraintestinal, seja articular ou outra manifestação, como ele fez também essas úlceras orais, elas acompanham a atividade da doença, normalmente a gente tem também uma resolução das manifestações, porque aí você, resolvendo ou amenizando o quadro inflamatório, como foi o caso, a gente tem uma melhora também na manifestação extraintestinal. Lembrando que alguns pacientes, isso está sendo também comentado em literatura, também diz respeito à reumatologia,
Alguns pacientes em uso de vedolizumab, eles apresentam novos quadros de artralgia ou de artrite, né, em uso do vedolizumab. Existe uma suspeita que não foi confirmada ainda de forma cabal, é que como ele impede a entrada de leucócitos já ativados de volta para o trato digestivo, esses leucócitos, eles literalmente sobrariam na corrente sanguínea, porque eles não encontrariam entrada, porque o mecanismo é seletivo, anti-integrina e MADCAM. Então, eles possivelmente adentrariam outros tecidos e promoveriam, já que eles já estão ativados, eles promoveriam inflamação em outros locais, e aí a gente teria a possibilidade também de articulações. Então, só é uma coisa meio teórica, mas parece que essa é a base, por que alguns pacientes fazem de novo artrite com o uso de vedolizumab. Muito bem, os colegas podem falar, ainda temos alguns minutinhos de tolerância. Doença inflamatória intestinal tem bastante coisa, geralmente, para comentar. Não sei se os colegas da Reumato também gostariam de citar algum exemplo. Verônica, só mais uma observação do que uma dúvida. Assim, eu queria saber por que você optou pelo vedo? Assim, você de cara optou pelo vedo como primeira escolha? Foi algum motivo especial? Eu sei que Não, poderia ser qualquer eu um, pensei, né? Na verdade. na verdade, eu pensei em iniciar um TNF para ele, sabe, Uhum. Lívia? Mas eu conversei com a mãe dele, ele geralmente já vem com alguns assuntos olhando, lendo no Google sobre doença inflamatória intestinal, ela vinha muito apreensiva e, na verdade, assim, eu optei mais pelo vedolizumab porque eu pensei que ele tem uma resposta mais importante e mais rápida, né, desse sofrimento que ele estava. Foi isso a minha opção por ele, pelo vedolizumab, sabe? Às vezes eu fico pensando também, se eu tivesse entrado com a TNF, se ele não estaria melhor, enfim, mas... Ou talvez não, né? Não tem como a gente Exato, ter certeza, exato, né? é verdade. E talvez, se ele precisar trocar depois, né, por outro mecanismo de ação, já tem uns estudos aí em andamento que mostram que quando o vedo é a primeira escolha, não interfere se a segunda escolha for um anti-TNF, né? Uhum, Não sei se esse perfeito. estudo realmente vai mostrar esse resultado. Doutor Marco tem alguma coisa para acrescentar? Mas eu acho É, assim, foi perfeita, né, a escolha. Não tem por que não, nem tem obrigação de iniciar com anti-TNF, né? não, claro, é uma opção que é para doença inflamatória intestinal moderada grave. Os casos mais graves, muitas vezes, são comentados em literatura que, pelo efeito mais rápido do anti-TNF, né, no Crohn, o infliximab e o adalimumab, isso tem revisão de meta-análise, inclusive, as revisões mostram que adalimumab e infliximab são mais rápidos na remissão, são melhores para induzir remissão. Mas também, por outro lado, na manutenção da remissão, muitas vezes uma droga menos imunogênica, como o vedolizumab, é melhor. Então, é muito relativo isso e, como eu comentei, né, no comentário passado, fazendo uma ponte com prednisona, muitas vezes você consegue contornar esse problema de você ter uma remissão um pouco mais rápida, né? Você faz associação de corticoide com vedo no início. Algum outro comentário? Alguém faria diferente? Vou fazer um outro comentário só para puxar um pouquinho pelas novas alternativas que a gente está tendo, é a associação, muitas vezes, de biológicos ou associação de biológico com pequenas moléculas, como o tofacitinib, em casos mais refratários, principalmente quando a gente tem um paciente, como eu tive há pouco tempo, né, que eu discuti com colegas da reumatologia, paciente que responde bem com vedolizumab, por exemplo, para doença inflamatória intestinal, mas continua com a queixa articular importante, que eu tive um caso recentemente, uma paciente com doença de Crohn do delgado, que respondeu bem ao vedolizumab, com artrite reumatoide, que respondia bem ao Humira. E o Crohn dela não respondeu ao Humira. Então, a gente teve que combinar e fazer associação de
de biológicos, e uma das associações que tem sido comentadas também, como possivelmente seguras, é a associação de tofacitinib com o vedolizumab, já que o vedolizumab não tem um efeito sistêmico, então a gente teria uma certa segurança de não fazer duas drogas de efeito sistêmico imunossupressor, e aí o tofacitinib ficaria mais a cargo das manifestações articulares, enquanto que o vedolizumab, logicamente, para a parte intestinal. Então, só para puxar um pouquinho, né, por essas coisas novas que estão surgindo. Claro que isso tudo é off-label, mas a gente tem tido em literatura trabalhos mostrando que pode ser benéfica, né, esse tipo de associação, benéfico. Marco, e a velha sulfasalazina, vocês não costumam tentar nesses quadros? Ou Sim, deixou um pouco mais de lado, assim? sim. Inclusive, os aminosalicilatos hoje em dia, na sulfasalazina e mesalazina, eles são praticamente proscritos hoje em dia para a doença de Crohn. Tanto é que todos os nossos consensos apontam e pedem para que a gente não utilize mesalazina na doença de Crohn, nem para a indução da remissão, nem para a manutenção da remissão. Mas uma exceção é quando você tem, por exemplo, um paciente com doença de Crohn com manifestação articular periférica, não está respondendo muito bem a medicação, né, que ele está fazendo para a doença de Crohn, e aí você usa a sulfasalazina por conta desse efeito periférico, como você lembrou, né, anti-inflamatório periférico articular. Então, a gente usa, sim, a sulfasalazina em alguns casos, para essas Inclusive, indicações. vocês usam em dose bem superiores ao que a gente utiliza, né? Eu vejo, às vezes, dosagens... A gente usa no máximo 2 gramas, e vocês acabam utilizando, às vezes, até 4, não é isso? Não, mas para queixa articular, normalmente 3 comprimidos, 4 comprimidos de 500 miligramas seriam suficientes. Uhum. Eu não faço mais que isso. Na Tá. retocolite ulcerativa, é que a margem é maior, é de 4 a 6 gramas. Isso. Então, mas aí começa a ficar uma dose muito tóxica também. É muito isso. Poucos pacientes toleram, né, chegar numa dose assim. Mas bem lembrado, bem lembrado. É uma droga que ainda não pode ser esquecida totalmente, não. Muito bem. Se alguém tem algum comentário, se não tiver, gostaria de pedir permissão para encerrar. Agradeço mais uma vez a participação de todos, especialmente aos 2 colegas que expuseram quadros de pacientes bastante interessantes, né? E sempre muito interessante falar nesses casos, principalmente quando tem associação com mais de uma especialidade. Então, muito obrigado. Eu passo a palavra aos colegas para agradecerem também e a gente finalizar o evento. Agradeço aí a você, Marco, e a todos que participaram, né? Foi muito boa a discussão e estou sempre à disposição quando precisar. Eu quero agradecer, né, a Parmera, do Instituto Autoimune, a Marcos Herôncio, que me deu essa oportunidade. Não sou muito acostumada a apresentar casos, fiquei um pouco ansiosa no início, mas é assim mesmo. Muito obrigada a vocês todos, né, que participaram da apresentação, e uma boa noite para todos. Boa noite. Em nome do Instituto Autoimune, agradeço imensamente a doutora Verônica, doutor Hilton e a doutor Marco e a todos que compareceram aqui ao evento. Muitíssimo obrigada. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A aula ficará gravada e vai ficar disponível também no site do Instituto, para quem quiser assistir novamente. Tá bem? Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Tela. Boa noite. Boa noite.